Replicantes amigos, ele conheceu a fama cedo. Pronto, agora sim, agora já tô bem. Valeu. Foi um ícone para adolescentes de uma geração inteira. Olha essa onda, olha só. Ih, estrela. Era a presença certa todos os dias na telinha. Peraí, dá pra vocês pararem de ficar discutindo a vida íntima, assim, aos berros, em família, ainda por cima? Viveu conflitos na ficção que se confundiram com a vida real. E aí, como você hoje à noite? Hein? O que foi? E aí, gatinho? Eu já estacionei o carro. Você quer beber alguma coisa? Ah, eu já pedi. Ah, cabeção, esse aqui é o Marcelo, lá da faculdade. Meu namorado. E como muitos, desmoronou por não suportar o peso do sucesso. Porque eu nunca roubei ninguém. Eu não conheci o Pedro Dom, eu nunca invadi uma residência, eu nunca fiz uma merda. A única merda que eu fiz foi usar droga. E não gastei dinheiro, gastei pouco. Porra, nenhuma puta nunca me pediu droga. Todo mundo aí só come as putas por causa de droga. Nenhuma puta nunca me pediu droga. Acompanhe o depoimento do ator Sérgio Ronjakov, onde ele narra o drama da sua luta contra a dependência química e seu esforço em busca de se reerguer na vida, na tentativa de se livrar do vício. Substâncias que muitas pessoas travam uma luta em busca da liberação são as mesmas que destroem famílias inteiras e fortalecem o crime no Brasil. E eu, cara, assim, o que eu posso dizer é que eu me arrependo um pouco de não ter sido mais, assim, assertivo, né? De não ter tido mais paciência em todos os momentos. Que eu te confesso que eu fiquei um pouco estrelinha, sabe? Eu achando, assim, nessa velocidade, nessa coisa, eu achando que eu era... Eu não estava sabendo me reinventar muito bem, eu não reconhecia muito bem os meus limites, eu não sabia reconhecer... as minhas incapacidades, né, cara? E assim, e a paranoia gritava, pra tu ver, eu achava que o cara errava de propósito só pra eu ter que refazer aquelas 2 primeiras estrofes, que eu achava que eu não ia conseguir fazer de novo tão bem daquele jeito ali, tipo um desespero, sabe? Uma insegurança, eu me arrependo muito disso, cara. Mas o Cauã sempre teve paciência comigo, ele sempre me aguentou, assim, sempre fez dos nossos momentos ser muito divertido. Legal. Então eu guardo com muito carinho mesmo a convivência que eu tive com ele, foi quase 1 ano gravando com ele, né? Eu podia ter aproveitado mais, cara, porque realmente às vezes eu tinha uma insatisfação com a minha vida pessoal, às vezes eu queria estar namorando, queria estar transando mais nas horas vagas, eu não tinha uma namorada, eu não praticava tanta atividade física, então o Cauã me dava muito conselho assim, tipo assim, Serginho, você tem que comer, cara, você tem que comer, olha só, o Cauã comia 4 pratos assim na hora do almoço, né, era um prato só de salada, um prato só de legumes, um prato só de proteína, e mais arroz, feijão e carboidrato, e eu comia só um pouquinho de arroz, feijão, um bifinho, batata frita. E aí eu ficava falando com o Cauã depois de devaneios, assim, não, que eu queria ser galã, Cauã, será que eu vou conseguir ser um galãzinho, mesmo um galã baixinho, que nem o Bruno Gagliasso, que nem o Osmar Prado foi? Ele, mas Serginho, você tem que comer mais, cara, por que você não come e malha? Todo mundo, aí os caras, só que o Marcos Paulo, diretor de núcleo, ele já tinha me falado assim, Serginho, você tá muito com pneuzinho, você precisa dar uma secada. Aí eu fiquei com isso na cabeça, e como eu fui muito gordo na infância, eu levei isso pro coração, e aí, pô, eu não queria ser gordo na malhação, né, cara? Só que eu fiquei muito magro uma época. Até pouco tempo, até os meus 30 anos, eu tinha essa crença de que eu tinha que ser magro. Até quando eu comecei a dupla de funk com o Dino, eu era muito magro mesmo, cara. Eu comia muito pouco. E não era só por causa do uso de droga, porque eu comia pouco mesmo, eu não queria engordar. E aí, eu tenho que tomar cuidado com isso, que é um distúrbio também, né, cara? Sim, sim, sem dúvida. É tipo uma anorexia, né? Como era um ritmo alucinante de cena, eu gravava tinha muito texto pra decorar e tal, e às vezes eu não tava assim, tão satisfeito mais com o meu trabalho na Malhação, apesar de, não era ingratidão, é porque eu queria fazer personagens mais conflituosos, mais adultos, queria fazer cenas de beijo mais tórridas, eu queria me ver mais adulto, sabe? Mas eu não podia mexer, eu tinha que pensar assim, não pode mexer em time que tá ganhando, esse pessoal gosta de mim pra esse personagem, tá dando certo, a criançada gosta, tem uma aceitação do público, eu tinha que ter valorizado aquilo, né, cara? Só que eu via a ordem natural das coisas, é a pessoa fazer 1 ano de Malhação e sair e ir pra novela. E eu tava virando uma referência ali infantil no programa. E eu mesmo, assim, eu fui um pouco ingrato com isso, porque eu deveria ter... Se fosse hoje em dia, cara, eu ia pensar assim, que isso, pô, não, é super legal trabalhar com criança, fazer um trabalho voltado mais em uma coisa mais lúdica. Pô, a criança é tudo, né, cara? A criança é terapêutico pra caramba, é tudo de bom você ter a aceitação das crianças. Só que na época, eu com meus 20 anos, acabou que eu não dei tanto valor a isso, né, cara? Não tive aquela aceitação, assertividade, e fui um pouco ingrato, né, cara? E aí juntou assim, essas minhas insatisfações na vida pessoal, carências mesmo, e não só de
de não ter uma namorada, de não ter tempo para as coisas, mas também de não poder, de não conseguir fazer nada sozinho, porque também eu só conseguia manter aquele trabalho da malhação graças à ajuda da minha mãe, que ela decupava os textos para mim, ela que me acordava na hora certa, ela que, pô, fazia tudo a roda girar, entendeu? Então eu acabava que eu me sentia muito ali um personagem figurativo que só emprestava minha carcaça ali para fazer, e aquilo ia gerando um pouco de incerteza, de insatisfação pessoal. E aí eu fiquei. E aí, como eu tinha que gravar muita cena, decorar muito texto, eu tinha que chorar com facilidade quando eu tinha que chorar, tinha que, né, falar naquele ritmo alucinante, quando era uma história mais assim, um texto mais longo, que eu tinha que correr, porque meu personagem. A importância do meu personagem na trama era mais ou menos isso. Eu tinha cenas grandes, mas eu tinha que fazer naquele ritmo intenso, porque não podia demorar as minhas cenas. Não era que nem a cena do casal protagonista, que eles tinham, pra falar uma frasezinha, ficava olhando no olho, falando devagar. E o Cabeção falava falas de 4, 5 linhas, eu tinha que falar tudo rápido mesmo. A cena durava, às vezes, cenas de 2 páginas e meia, eu fazia ela em 1 minuto. Pô, entendeu? Era um ritmo alucinante mesmo. E aí tudo isso foi muito bom pra mim, que eu fui ficando afiado, fui ficando seguro. Só que eu não cuidava eu não fazia terapia, eu não fazia psicanálise. Eu achava que tudo assim, tudo bem, eu vou chegar na psicanalista, vou vomitar tudo, vou falar tudo que eu tô sentindo, ela vai falar, não, então tá, então você não precisa... eu meio que menosprezava o trabalho dos profissionais da saúde mental. Eu pensava assim, e também não tinha muito tempo mesmo. A verdade era essa, eu não tinha nem tempo pra isso. Eu deveria ter buscado, nos meus dias de folga, eu me arrependo de não ter buscado uma terapia, uma psicanálise, né... pra ter desacelerado um pouco, pra ter cuidado da minha saúde emocional mesmo. Claro. Só que eu fui levando com a barriga e pensando, eu consigo, eu dou conta, eu vou lá, vou e faço, tá tudo certo. Depois eu fumo bom em casa, relaxo, fico de folga tranquilo, pego uma praia e mais uma semana, vamos que vamos. Né? Vou pra uma rave, tomo uma metafetamina, pô, dá aquela descarga dopaminérgica e já tô pronto pro mês inteiro, mais um mês de trabalho intenso. Só que aí, cara, acabou que tiveram alguns episódios lamentáveis, assim, né, de eu ter algumas briguinhas com alguns atores do elenco, de eu não aceitar alguma coisa, né, sabe, falta de aceitação, falta de assertividade mesmo, ou de confundir o personagem com a vida real, assim, sabe? Caramba. Eu tive uns episódiozinhos assim, cara, eu vou até te falar aqui, por exemplo, você não sei se você lembra, o Cabeção, ele tinha uma namoradinha na Malhação que era a Dani Suzuki, né? Sim, lembro. A Miyuki, Miyuki tinha um figurino incrível, era muito linda e tal, e eu sempre fui muito fã dela e tudo, só que aí... teve um momento que eu comecei a confundir a ficção com a realidade, né, cara? E aí eu comecei a ter ciúmes dela, sabe, assim? E aí eu comecei a sentir umas coisas assim que eu não sabia nem explicar, cara. E eu comecei a tratar ela mal, ela vinha bater o texto comigo, e eu não conseguia ficar do lado dela, porque eu sentia uma coisa assim, meu coração acelerava. Tipo, caracterizando uma paixão mesmo, uma coisa assim, uma coisa muito intensa. E eu sentia isso assim, eu não partilhava com ninguém, não tinha uma válvula de escape, eu não trabalhava isso assim com um terapeuta, né? Eu até falava com algumas pessoas, uma outra assim, e a pessoa não levava a sério. Eu falei assim, Serginho, pô, tá de sacanagem, tá brincando, esquece isso. E aí só que aí eu ia alimentando isso, cara, não sei se é por conta do personagem e tal. Aí teve, às vezes até eu ficava assim... ficava difícil trabalhar comigo. Até a última vez que eu falei com ela, eu conversei com ela sobre isso. Ela falou, não, Serginho, você estava estressado naquela época, era difícil pra você ficou quase 6 anos na Malhação, você teve pouca... eu tirei a primeira férias com 3 anos de gravação. Caraca. Depois tirei mais 90 dias de férias só no meu último ano. Então foi muito intenso, né, cara? Foi desgastante. Então eu tive, assim, algumas disfuncionalidades emocionais, não dei atenção pra minha... Não busquei, assim, me interiorizar, identificar, né, os sinais. E realmente eu dei um trabalhinho ali, dei um desgaste de relacionamento com alguns companheiros de cena, alguns colegas, né? Sim. Teve também uma vez com o Ruco Pitanga, que a gente... Ele fez uma brincadeira comigo, assim, a gente tinha uma intimidade, a gente brincava pra caramba, sabe? Falava um monte de coisa um pro outro, partilhava. E aí ele me deu um cuecão, né? Que é engraçado, coisa, claro, maneira, me deu um cuecão. Sim. Só porque eu tava do lado de uma outra atriz, né, que era a Graziella Schmidt, acabou que eu fiquei tão tenso, tão nervoso, cara, e levei tão a sério, que, cara, eu comecei a brigar com ele, assim, ele ficou com raiva de mim nesse dia. Eu lembro do olhar dele pra mim, cara. Ele fez um olhar assim, tipo, caramba, cara, você tá perdendo a linha, cara. Olha o que você tá falando pra mim. E eu falando um monte, xingando, não sei o quê. Depois a gente fez as pazes e tal, tudo. Graças a Deus foi contornar, mas, teve esse episódio, sabe? Isso foi lamentável, cara. Depois, quando eu fiz minha última novela na Record, que foi a última novela que eu fiz na minha vida, que ela até reprisou em 2018. Eu era filho do Bem-vindo Siqueira na novela, que é o ator que fez o Bafo de Bode, né, na Tieta. Sim. Fez escolinha do Professor Raimundo e tal, cara super talentoso, gente boa, cara é um líder espiritual, cara, um conteúdo incrível, professor de teatro, tudo. E eu fui falar com ele numa hora indevida, ele tava almoçando, eu tava com dificuldade de decorar algumas cenas ali, que o meu personagem tava tendo umas falas, assim, demasiadas, eu não tava dando conta mesmo, eu tava já começando a ficar cansado, né, eu já tava com meus 24 anos, 25, tava fazendo uso de cannabis direto, tava começando a tomar alguns remédios por conta própria, assim, analgésicos fortes, quetiapina, então aí
nesse dia eu até tinha tomado um remédio por conta própria, assim, antes de gravar, porque eu tava meio tenso, com dor, que eu tenho hernia de disco na cervical, por causa de musculação, que eu faço às vezes exagerado. Então eu tinha tomado o remédio e aí fui decorar assim na hora, assim, não consegui decorar, porque dei trabalho, né? E aí ele comentou com alguém da produção, né? Pô, o Serginho não tá decorando texto, né? Pô, como ele deu trabalho agora pra essa cena? E aí eu ouvi ele falando, né, cara? Quer dizer, eu vi, não, é uma namorada que eu tinha que viu ele falando com alguém da produção, e ela veio me falar, só que eu, em vez de ficar na minha, procurar o momento certo pra falar com o seu Bem-vindo Siqueira, eu fui falar com ele na hora do almoço, cara. Ele comendo, assim, aquele calorzão, Rio de Janeiro. Aí eu falei de um jeito meio metido, assim, né, meio snob, meio pedante. Ele ficou brabão comigo, assim. Eu falei, pô, seu Bem-vindo, quando o senhor tiver que reclamar de mim, não fica falando com ninguém da produção, não, cara. Vem falar diretamente comigo. Como se fosse resolver, né, cara? Tipo assim, pô, ele tem que falar, tem que espalhar a brasa mesmo, né? Pra ver se assim, né? Eu me toco. Mas aí eu fui marrento com ele, ele levantou, assim, me deu um esporrão, falou, sabe? Aí eu me pus no meu lugar mesmo, que ele realmente foi um cara que fundou ali, praticamente, né, as novelas na Record. Ele foi o precursor ali, né? Ele que levava é um cara que tinha muita moral, né? Não só com a parte artística, a direção, mas também com os bispos, né? Os religiosos ali que estão por trás ali da Record. E aí eu fiquei muito sem graça, todo mundo deu razão a ele, né? Eu me senti muito envergonhado, culpado, me senti mal pra caramba. A novela nem tinha estreado ainda. Aí eu já liguei pro diretor, o Spinello, falei, pô, aconteceu isso. O Spinello, cara, como é que você deixou isso acontecer, cara? Cara, e agora? Eu falei, não sei o que eu faço, Spinello. Não adianta mais pedir desculpa pra ele, porque ele já brigou comigo, já a situação tá... Não, então vai pra casa, não vai ter mais gravação hoje. Cara, e a novela nem tinha estreado ainda. Mas assim, graças a Deus, depois que a novela estreou, não teve meu personagem deu uma reduzida no texto. Eu comecei, minhas cenas ficaram um pouco menores, porque essa cena que eu tava errando era um ping-pong, assim, sabe? Cada um falava uma frase, e frases curtas, mas eu não tava conseguindo associar uma frase à outra, cara. Tava difícil de decorar, porque na Malhação eu peguei a prática de decorar, assim, falas maiores, né, cara? Então eram bifins, assim, eram historinhas. Agora, nessa cena, eu tinha que decorar umas frases curtas, e às vezes uma não tinha nada a ver com a outra. Então eu tava sentindo uma dificuldade. E a cena tinha que ser num ritmo intenso. Porque a gente tava, tipo, preparando a comida na cozinha. Então tinha um ritmo, assim, intenso, de comédia e tal. Aquela coisa, né, assim, tipo, a gente escuta muito falar da glamorização, da cocaína, nos anos 80, Vênus Platinada. E aí essas histórias acabam que entram no inconsciente, né, cara? E acaba gerando uma crença distorcida ali. E eu tive momentos assim, tipo, há 10 anos, né, no passado, muito distante, né? Nessa época, mais ou menos, né, quando eu tava na Malhação, um pouco depois, eu comecei a ter essas crenças, achar que todo mundo era doidão, que todo mundo fazia uso, a começar a admirar tal ator, assim... pô, tem um ator genial tal, eu admiro muito ele faz cada cena incrível, pô, com certeza ele deve usar também e tal. Eu comecei a ter essas crenças assim distorcidas, né, cara? E a cocaína tem esse problema. Eu usava, me olhava no espelho e me achava lindo, né? Me achava muito mais, o olhar assim, perfeito, né, cara? Pronto pra qualquer cena. Podia ser uma cena dramática, uma cena cômica, eu tava focado, tava estimulado, tava com o racional lembrando das palavras, né, sem déficit de atenção, com o sistema de alerta funcionando bem, e ao mesmo tempo conseguindo me emocionar de verdade, né, com lágrimas nos olhos mesmo. Então, na época eu me deslumbrei com isso, né, cara? Eu pensei, pô, é um santo remédio, né, cara? Eu via a cocaína como um remédio. Caraca. É uma droga ilícita, só que, mano, não vou... É uma droga ilícita, karmática, né? É um ato infracional, é proibido usar. Mas mesmo assim, na época eu pensei que, pô, valia a pena, né, correr esse risco, né, cara? Porque eu achava muito funcional na minha vida, pra realização dos meus ofícios e tudo mais. E aí, fui por esse caminho. Só que eu não entendia por que uma coisa que ao mesmo tempo que me aproximava tanto, assim, do caminho certo, também me afastava muito. Porque no âmbito social, eu só tinha insucesso. Quando eu usava cocaína, ninguém me olhava no olho, ninguém conseguia ficar me olhando assim no olho que nem você tá agora. As pessoas já desviavam o olhar e já falavam assim, sabe? Tinha uma coisa que me incomodava muito, né? A falta do olho no olho. Porque ninguém entende isso, assim, até explicar que não, pô, porque eu tô com depressão, eu tenho déficit de atenção, eu preciso usar essa droga aí porque ela tá me ajudando a resolver meus problemas, a clarear meus pensamentos. As pessoas não veem assim, só que acaba que usa demais e tem que beber álcool. E aí fica dentro de casa, porque não aguenta mais sair, porque sabe que se sair pra uma festa, se dá um rolê, as pessoas vão julgar, vão ver que tá diferente. Aí a família pira, fala assim, não, tá disfuncional, tá errado, o cara é muito novo pra viver essa vida. Aí começa a vir as intervenções familiares.
Aí, quando eu comecei a ter que... tava gravando a novela Pé na Jaca, que até o nome é sugestivo, né? Pé na Jaca, e eu só queria saber de meter o pé na jaca durante essa novela mesmo, porque meu personagem não cresceu tanto, era pequeno. E eu, ao invés de eu colar com os atores que faziam... nessa novela tinha atores, assim, de São Paulo, que estavam morando no Rio, que faziam teatro, que gostavam de fazer teatro. Eu devia ter colado com eles, ter feito umas peças de teatro. Podia ter começado a fazer stand-up comedy. Só que, assim, na verdade, eu meio que não podia também, né? Porque na época, meus contratos com a Globo, assim, eles não queriam mais que a gente ficasse dando entrevista pra Rede TV, pro Pânico, porque eles estão fazendo uso indevido da imagem. Enfim, tudo era muito problemático, assim, né, cara? Sim. E aí acabou que durante essa novela Pé na Jaca veio a primeira internação minha, que foi numa psiquiatria lá de Botafogo, né, perto do cemitério São João Batista. Eu conheci um pouco desse universo, conheci uns caras lá que, tipo, filho de desembargador, o outro também filho de juiz, os caras assim, pica da galáxia, e que estavam lá, e aceitando tratamento. Não, eu tenho que ficar aqui, Serginho, cabeção, tem que ficar aqui, eu tava demais. Família interna, é isso mesmo. Agora. Aí eu não entendia como é que funcionava isso, eu falei, mas vem cá, aí você vai ter que parar de usar pra sempre? Eles falaram, não, como é que é, né, Serginho? Pra sempre não, mas, pô, eu tava demais, né? Agora tem que dar um tempo aqui e tal. Pô, a família foi preocupada, Serginho. Família é uma só, né, cara? Mãe é mãe. Você também tava demais, né, Serginho? Muita festa, né? Fama, muita mulher. Então, é isso, você tá aqui agora. Na época, minha primeira internação, eu fiquei uma semana nessa psiquiatria. Eu não entendia como é que funcionava esse universo, né, de internação à revelia, de não sei o quê. Eu nem sabia que era 12 passos. Quando chegou lá, o cara falou assim, não, vai ter uma reunião agora de 12 passos. Eu pensei, pô, o quê? Passinho? Break? Dancinha, eu pensava que era isso, né? Eu falei, pô, aula de dança, que maneiro, cara. Não, 12 passos, narcóticos anônimos. Eu só via as vantagens do uso, né, cara? Eu era assim, eu demorei pra entender isso aí. E demorei muito mesmo, sabe? Porque assim, isso aí que eu tô te contando foi em 2007. Caramba. Aí logo quando acabou a novela eu tive minha primeira internação mais longa. Aí eu fiquei 2 meses numa clínica, já foi um tratamento mais longo, onde eu pude aprender um pouco mais sobre a doença, né? Que tem 3 aspectos, físico, compulsão, egocentrismo, aspecto físico, mental e espiritual. Eu comecei a entender um pouco desses conteúdos de narcóticos anônimos e comecei a ver que todo mundo dava muito valor pra palestra espiritual matinal, todo mundo tinha uma gratidão por existir, por estar vivo. E eu via aquilo ali, eu ficava, caramba, mas como é que a galera tá aqui, tá feliz de estar aqui, eu ficava boladão de estar lá, sabe? Aquele dia, eu lembro perfeitamente daquele dia, cara. Eu não queria ir naquele evento. Eu acordei assim num sábado, eu não queria ir. Só que aí minha mãe, não, você vai sim nesse evento, que esse evento é legal. A moça te arruma vários trabalhos. Era a moça que trabalhava numa agência lá de modelos. Aí tinha passagem aérea pra ir pra Brasília e tal. Aí eu fui. Aí eu lembro que eu até encontrei no aeroporto o Marco Antônio Gimenez. Aí ele falou, não, Serginho, você vai gostar. A gente tá indo pra uma rave. Você não gosta de rave? É uma rave. Eu falei, pô, é uma rave, que legal. Aí quando eu cheguei lá em Brasília, era a inauguração do Blue Tree Tower, tava todo mundo assim, dançando, já tava todo mundo meio virado. Já tinha tido uma baita de uma festa de sexta pra sábado. Sim. Eu cheguei sábado de tarde lá, aí eu almocei e já fiquei pela piscina. Aí, 4 horas da tarde, todo mundo começou a beber. Começou uma pool party na piscina e eu fiquei bebendo a tarde toda. Só que quando chegou a noite, ao invés de eu comer uma pizza, me alimentar e descansar um pouco no quarto, pra depois ir pra eu tinha tipo um compromisso. Eu tinha um evento que eu tinha que ir, que era onde ia estar o Bruno Gagliasso, ia estar alguns outros atores, o Marcos Circundini, e o pessoal ia dar uma entrevista lá acho que pro BR Turbo, não lembro, assim, pra alguma, que tava transmitindo as coisas da festa, né, na época, tava iniciando a banda larga no Brasil, né, e aí acabou que eu emendei, saí do hotel, então, e chegou no evento lá, na hora de dar entrevista, eu, tava totalmente alterado, sabe, tava visivelmente diferente, né, com o olho muito grande, e muito acelerado, eufórico, e tinha bebido muito também, e tava sem comer nada. A moça foi meio sacana comigo na edição, né? Porque eu lembro que eu demorei muito pra fazer aquela entrevista. Ela fazia as perguntas e eu respondia, daqui a pouco eu me arrependia do que eu falei. Aí eu queria voltar, não, deixa eu responder de novo, Então foi gravado passo a passo. Ela fez várias perguntas pra mim. Só que na hora, parece que ela só faz uma pergunta, assim, o vídeo, se tu for ver, o vídeo tá assim. Sérgio, o que você tá achando dessa festa aqui no Blue Tree? Bom, cheguei hoje, né? Tô aproveitando ao máximo, vou embora amanhã. Eu tenho namorada, vou curtir aqui solteiro, mas se alguém der mole eu... Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô aqui muito solteiro, do Rio de Janeiro, conheço Brasília, já vim aqui 4 vezes, sou eterno aqui em Brasília. Quebrar tudo na festinha? Não, quebrar tudo não, com o maior respeito. Eu pego menina que tiver já ficado com outro, não tem caô, eu tô aqui pra aproveitar. Agora, Sérgio, a galera que não pôde vir, pode acompanhar tudo pelo BR Turbo.
Então, BR Turbo é site? Ou então, BR Turbo, acessa aí, cara. Você vai, pô, se você não pôde vir, você vai acessar e você vai ficar por dentro do que rolou aqui. Se você for esperto, vai ficar ligado nas fitas de alta periculosidade que rolaram aqui nessa festa, que foi, pô, vai ser, né? Tá sendo. Tá sendo. É nóis, tapinhou! Cara, aquilo ali, na verdade, ela não fez só uma pergunta pra mim e eu respondi aquilo tudo. Aquilo ali foi uma edição mesmo. Aquilo ali foi uma edição. Só que eu fiquei muito tempo conversando com essa repórter, cara. A gente ficou quase uns 40 minutos pra eu dar essa entrevista pra ela, assim, sabe? E ela era muito bonita. E aí ela falava, aí eu começava a me alongar numa resposta assim, que eu me arrependia. Aí eu, não, peraí, para. Não quero responder mais isso não. Pergunta de novo, faz outra pergunta pra mim. Eu dei um maior trabalho, assim, a mulher deve ter ficado assim, caramba, que moleque louco, cara. Eu não gravo story falando, eu só jogo foto. Porque eu realmente sou muito tímido, muito inseguro, né? Eu tenho esses complexos de inferioridade e tal. E aí, mas aí naquele momento ali que eu tava no uso, pô, deu aquela agonia, eu quis falar, quis me abrir, né, cara? Aí comecei a desabafar. Eu sei que o que tem na internet, assim, não são todos, né? Mas minha mãe falou que foram 15. Eu falei muita coisa ali, cara, falei muita besteira, fiz desabafos, assim, tremendos. Agora... É por conta da carência mesmo, né, cara? Frustração com a minha vida pessoal, tava me sentindo agoniado. E aí, na hora, eu tava com a barra de ferro porque eu eu já tava achando que algum socorrista, algum cara do resgate que trabalha com isso, já tava dentro do meu apartamento esperando eu dar um vacilo pra me levar pra clínica. E eu não queria ir pra clínica porque eu sabia que eu ia ficar 1 ano longe do Benjamin. Eu já tava muito tempo longe dele, já tinha perdido muito tempo longe dele. E aí... Aí tem uma hora que eu começo a falar umas besteiras lá, expondo todo mundo, e aí eu pego a barra de ferro, ameaço que vou matar meu pai. Beleza? Me ajuda aí, cara. Porque eu nunca roubei ninguém. Se eu usei droga, foi com o meu dinheiro. A casa que minha mãe tem em Resende é com o meu dinheiro. Entendeu? Eu ganhei dinheiro pra caramba e não administro nada. Sempre tive mesada. Justamente pra não fazer merda. E agora, a minha mãe que gastou pra caramba no dinheiro, acho que pode me internar. Só porque ela paga lá e fala que eu sou doente, só porque eu tenho cara de maluco mesmo. E resumindo, todo mundo aqui no Rio sabe que meu pai, no passado, vendia um bom, que era difícil de ter. Entendeu? E aí por isso que ninguém quer me ajudar. Porque os caras querem que eu mate meu pai. Entendeu? É isso. Mas aí, como eu tava com aquele desgaste emocional, aquela coisa, aquele senso de injustiça, que pô, minha vida não tá dando certo, é uma injustiça, isso que acontece comigo, essas internações à revelia, eu lembro que um dos temas assim, uma coisa que eu falei muito, a tecla que eu bati muito, que eu não conseguia mais recair em paz. Porque depois que eu aceito que eu sou um dependente químico, as recaídas são muito perigosas, porque a pessoa sente uma culpa, uma vergonha tão ruim assim que dá vontade de morrer mesmo. E muitos morrem. Aí, um dia antes de eu ser internado, foi lá em casa, uns policiais civis me chamaram para ir na 12ª em Copacabana para eu explicar a situação, porque já tinha saído nos programas de fofoca, porque eu tava ameaçando meu pai com a barra de ferro. Aí eu fui lá, falei com o delegado, com o escrivão, não lembro, expliquei pra eles que eu tinha usado uma dose mínima, que eu tinha usado alguns remédios que potencializaram também, estimulantes, e que aí, por isso que eu fiz a live e tudo, mas que eu tava bem, tava em paz, que eu não queria ir pra clínica, que eu não queria um tratamento, assim, de clínica mesmo, que eu ia conseguir contornar essa situação sozinho. E aí eu lembro que eu fui na delegacia 2 vezes nesse mesmo dia, aí uns PMs me aconselharam assim, Serginho, é o seguinte, então, já que você não quer ir pra clínica, você fica na UPA. Fica na UPA, fica 1 semana, ou 10 dias na UPA, fica o tempo que for na UPA, até a poeira baixar. Porque é o seguinte, se você sair da UPA, a tua família vai te internar. Se você for pra casa, a tua família vai te internar. Você sabe como é que é, né? Então, se você não quer ser internado, você fica na UPA. A gente vem aqui te ver todo dia, tal, você fica aqui na UPA. E a gente vai vindo te visitar pra ver como é que você tá, você fica tomando café, almoçando e jantando lá. Só que aí eu não quis ficar. Me levaram pra UPA, eu jantei, aí eu falei, quer saber, eu vou pra casa. Aí subi a minha rua, fui pra casa. Aí minha mãe me ligou, falou, Serginho, Serginho, fica tranquilo, fica em paz, amanhã eu tô indo pro Rio. Aí eu já liguei pro meu filho também, falei com a mãe do meu filho, ela falou que ia lá pra casa também. Aí na minha cabeça eu pensei que eu não ia mais ser internado. Falei, caramba, cara, fiz merda pra caramba, mas não vou ser internado. Minha mãe me perdoa. Mesmo com a live, programa de fofoca, tudo falando já, cabeção surtou, ameaçando o pai com a barra de ferro. Só que eu achei que eu não ia mais ser internado. Minha mãe meio que me enganou, falou, Serginho, eu tô indo pro Rio aí, no Rio a gente conversa, tá? Aí na minha cabeça eu achei que eu não ia mais ser internado. Aí eu tinha colocado um móvel pesadão assim na porta, né? Tem um móvel assim no corredor, que é cheio de coisa dentro. Eu botava ele na porta assim, não tem como os caras do resgate entrar, né? Aí botava um armário na porta de serviço, e a barra de ferro do meu lado,
Se os caras entrassem, eu ia pedir pra eles... Eu ia reagir como se tivessem invadido minha casa. Aham. E aí... Só que aí, como minha mãe falou isso comigo, eu achei que ela não ia mais me internar. Aí eu tirei o móvel e tal, relaxei, né? Aí dormi, aí acordei com os caras já entrando lá em casa, assim, uma equipe de remoção, Aí eu até conhecia um dos caras, né, que ele já tinha trabalhado como socorrista no Projac, nos Estúdios Globo, tinha sido bombeiro lá, chefe dos bombeiros. Aí eu até reconheci o cara. Bem, você hoje se considera 100% livre? Não, porque assim, a doença ela é incurável, progressiva e fatal, né? Então tem que viver um dia de cada vez. Os caras que vão pra NA, eles falam, eu tô limpo há 20 anos, mas o que importa é o dia de hoje. Hoje é o dia mais importante da minha vida, só por hoje eu não usei, não vou usar. Graças ao poder superior, graças à minha família que não desistiu de mim, né? Graças a esse programa, essa irmandade. Sim. Então, assim... no momento eu tô tendo que ter essa paciência, né, cara? De viver só por hoje é uma vitória não usar mais um dia limpo, né? Sim. Por mais que eu esteja com essa ânsia de querer produzir financeiramente, de conquistar minha independência financeira de novo, de produzir artisticamente, de arrumar um contrato, né? De trabalhar, eu tô meio que engatinhando emocionalmente, tô vivendo um dia de cada vez. O terapeuta, o @terapeuta Sandro Barros, me ensina muito isso, a ter essa paciência, a valorizar, que eu estou limpo, que eu estou sóbrio, né? Isso é que eu tô tendo que fazer esse movimento contrário, porque eu tô muito impaciente, eu quero produzir, eu quero fazer as coisas, né? Eu tô com essa ânsia de conquistar as coisas de novo. Mas eu tô tendo que ter essa cadência, essa coisa aí que eu tô lutando contra isso. Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Nos vemos no próximo vídeo.